Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje com uma entrevista especial com Pedro Guimarães, presidente da Caixa Federal, e também recebendo com muito prazer, olha, é uma revelação positiva diante do quadro que nós estamos vivendo hoje. É um dos melhores deputados, dos 513 que nós temos em Brasília, disparado é o melhor do Rio Grande do Sul, na minha opinião. Deputado Biratã Sanderson, que é da Polícia Federal e que faz um grande trabalho em Brasília. Luiz Augusto Lara, bom dia. Estamos aí com dois convidados especiais hoje, né? Especialíssimos, né? O Sanderson, eu já conheço a sua história quando o policial federal lotado na Polícia Federal em Bagé, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, deixou sua marca lá, fazendo uma limpa muito grande ali de contrabando, contravenção na fronteira, muito forte e realmente reconhecido. Não é à toa que se elegeu deputado federal, um dos mais atuantes do Congresso Nacional. A gente chega no Congresso lá às 7h30 da manhã, está tudo fechado, mas o gabinete do Sanderson está aberto e tem chimarrão. E fecha às 10 da noite. E fecha às 10 da noite. E aí, deputado? Milton, para mim, muita satisfação em estar aqui com vocês hoje. Eu digo que as palavras que tu falou aumentam ainda mais a minha responsabilidade. Aliás, só aumenta a minha responsabilidade de, até o último dia do meu mandato, ficar lá atento às demandas sociais, às demandas que sejam do interesse público, e a recíproca é verdadeira, né? O Milton Cardoso, para mim, é uma referência não só no jornalismo, é uma referência como cidadão. E por isso, para mim, motivo de muita alegria estar aqui hoje no programa de vocês. E o Lara, que eu ingressei na PF por Bagé, eu saí da academia da PF em Brasília e fui para Bagé, fiquei lá 5 anos lotado. E o Lara sempre foi a maior referência da rainha da fronteira, é o Luiz Augusto Lara. Depois... Bagé tem um detalhe, né? Mulheres bonitas e homens que falam muito, contam muita história, enfim. O senhor deve ter esse é o Fogaça que disse para ele. Em Bagé, né? Esse que é o Fogaça. Contam de causos, né? Os bageenses, porque não sei o que. Contadores o que vale de em Bagé são a beleza das mulheres. Contadores de vantagens, diz o Fogaça aí, ele pegou isso agora para me alugar, né? Contadores de vantagens, olha só. Mas eu tenho grandes amigos ainda em Bagé, eu tive ali inúmeras passagens gloriosas na minha profissão, e o Lara depois, na época acho que era vereador em Bagé, depois deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, uma pessoa respeitadíssima em todo o estado. Então, mais uma vez, muito obrigado, Milton Cardoso, deputado Lara, por estar aqui nesse dia de hoje conversando com vocês, e num dia especial porque vamos hoje ter aqui a presença do presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, que faz, a Caixa hoje é uma instituição essencial ao Estado brasileiro. Não fosse a Caixa Federal, nós teríamos aí um exército de famintos, porque pagar 70 milhões de brasileiros, pagar auxílio emergencial a 70 milhões de brasileiros, uma operação que produziu aí mais de 300 milhões de operações, porque para pagar 70 milhões, tu tem que gerar, a operação é muito maior do que isso. Então a Caixa Federal hoje, capitaneada pelo Pedro Guimarães, eu vi um sucesso. Eu vi uma conta, e vamos perguntar isso para o Pedro também, mas o Sanderson pode nos dizer, que o que foi pago de auxílio emergencial até agora no Brasil é equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Do início da pandemia até agora, ainda não estamos verdade. em 2 anos, é equivalente a 10 anos do que o Bolsa Família injetou na economia do Brasil. Em um ano, não deu um ano, porque ele começou, né? Nós já estávamos no meio do ano passado. No meio do ano passado, não fechou um ano ainda. Então, em um ano, é uma operação gigantesca, e isso, claro, a Caixa hoje é liderada pelo Pedro Guimarães, mas ela tem um conjunto de servidores, de agentes que operam o sistema da Caixa Federal, são servidores de carreira, e isso é mão do presidente Bolsonaro. Isso é mão do presidente Bolsonaro, do presidente Pedro Guimarães. Claro, hoje, a Caixa Federal, que sempre era loteada a partidos políticos, a Caixa Federal hoje está na mão de técnicos. Sim. O presidente Pedro Guimarães não é um homem da política, não é partidário, nunca concorreu a nada. Todos os vice-presidentes da Caixa Federal são de carreira da Caixa Federal. Isso faz com que a Caixa seja o sucesso que é. Sim, a Caixa é o que é hoje,
E diante do quadro que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo aí uma Olimpíada. O campeão brasileiro foi campeão brasileiro de natação. Campeão brasileiro de natação. O atual presidente da Caixa Econômica Federal. Por que eu digo isso? Porque o esporte também faz e constrói o cidadão, a disciplina. Né? Olha a diferença do que é o Pedro Guimarães na presidência da Caixa. Persistência, acreditar que treinando ou trabalhando tu alcança o sucesso. Não é o contrário. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Bom, como vocês dois não nadam porcaria nenhuma, deputado Sanderson e o Lara não sabem nadar, eu vou conversar, eu vou cumprimentar quem sabe nadar e quem é campeão brasileiro de natação. Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo, presidente. Esses dois não nadam nada, presidente. Se largar na beira da praia, nem com pé de pato os dois vão. O prazer é meu. É um grande prazer estar aqui com vocês. Isso é muito importante. Eu quero agradecer esse momento, Milton. E é muito importante porque é uma plataforma que a Caixa tem para que a gente possa conversar sobre tudo aquilo que a gente tem conquistado nesses últimos 2 anos e meio. Um grande prazer estar aqui. Presidente, essa primeira meia hora vamos dedicar, eu peço ao deputado Sanderson, ao Lara, dar mais tempo para o presidente, porque ele tem agenda e depois nós seguimos aqui com o programa. Mas eu quero tocar num assunto assim que eu acho que é importante os nossos telespectadores, os brasileiros terem conhecimento. Eu sempre digo que num país com 210 milhões de pessoas, se não fosse a Caixa Econômica Federal, eu não sei o que seria desse país, né? E a Caixa vem batendo recorde em cima de recorde. Agora, por exemplo, e que a mídia não dá isso, porque isso não é notícia boa, então não se dá notícia boa. 65,4 bilhões de crédito imobiliário no primeiro semestre de 2021 e a Caixa consegue, com a carteira de crédito habitacional, telespectador, bater um novo recorde, 528,9 B de Brasil, bilhões. É um trabalho extraordinário, hein, presidente? Milton. E o mais impactante disso, nós fizemos em junho o maior volume da história, 13 bilhões de reais, 13,1 bilhões de reais de crédito imobiliário. Nunca houve um volume tão grande. Mais do que isso, é um pouco complicado, eu explico rapidamente. Existem 2 tipos de crédito imobiliário. O crédito imobiliário com recurso da Caixa, que é o recurso da poupança, e com recurso dos trabalhadores, do FGTS. Dos trabalhadores, que é para o Casa Verde e Amarela, habitação popular, todo o dinheiro que é alocado a Caixa empresta. Hoje, a Caixa é basicamente o único banco que empresta para o trabalhador, para a classe mais, com menos dinheiro, né, menos favorecida, que é o Casa Verde e Amarela. Mas esse nós não temos o controle do volume de dinheiro. Tudo que a gente tem, a gente empresta. Para aquele que nós temos o controle, ou seja, são recursos próprios da Caixa Econômica, nós fizemos 7,8 bilhões de reais. Ou seja, 7,8 bilhões para a classe média de renda com recursos próprios e todos os 5 bilhões, 5,3 bilhões que nós tínhamos para emprestar do FGTS, nós emprestamos. E por que esse valor 7,8 bilhões é importante? Porque ele é 500%, vou repetir, 500% maior do que junho de 2018, que é no governo anterior. Ou seja, quando nós assumimos a Caixa Econômica Federal, ela não era mais o Banco da Habitação. A Caixa estava em quarto lugar para emprestar para o imobiliário com recursos próprios. Em 2 meses nós retomamos a liderança e hoje temos ao redor de 40% desse mercado com recursos próprios. Presidente, eu pouquinho antes do senhor entrar, conversava aqui com o Milton, Luiz Augusto que está falando,
e com o Sanderson. Eu ouvi uma notícia, até gostaria de confirmar com o senhor tem esse dado, que o crédito emergencial, o auxílio emergencial que o governo já vem distribuindo, né, aos trabalhadores, aquelas pessoas que ficaram sem renda, é um pouco mais de um ano, em torno de um ano já desse auxílio emergencial, ele já é equivalente a 10 anos do que o Bolsa Família alcançou aos brasileiros. O volume de recursos, ele é equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância disso para que o Brasil não tivesse quebrado, para que a economia não tivesse parado. O senhor que vive esse tema aí desde do início dessa pandemia. Luiz, na verdade, mais de 10 anos só do auxílio de 2020. Só no do ano só passado. Em 2020 foram mais de 10 anos do que se via antes para o Bolsa Família e teve o auxílio agora, estamos no meio do auxílio de 2021. Então, são quase 15 anos, né? São pelo menos 12, 13 anos, até o que nós vamos pagar em outubro, será próximo de 15 anos, ao redor de 15 anos de Bolsa Família. E isso é muito importante, a sua pergunta é muito relevante, porque nós temos, ontem eu estava conversando com o ministro Paulo Guedes exatamente sobre isso, porque é uma coisa que nós chamamos na economia de efeito riqueza, ou seja, quando a média do Bolsa Família era ao redor de R$ 190, e você tinha 2, 3 membros recebendo esse valor integral, ou seja, R$ 60 por pessoa. Vamos arredondar. 3 pessoas, uma família, 190. Uma mãe e 2 filhos. Uma mãe e 2 filhos. Recebiam 190, essa mãe e 2 filhos. Isso. Quando nós pagamos ano passado, você tinha famílias chegando a receber 1.800. Sim. Porque as famílias líderes chegavam a R$ 1.200, eram R$ 600 por pessoa, uma família monoparental líder de família, 1.200, e se tivesse um outro membro da família também podendo receber, chegava a 1.800. Então, aconteceu muitos casos de famílias recebendo 1.800. Ou seja, na média antes, uma pessoa, membro da família, recebia R$ 60 e passou a receber 600, neste caso, 10 vezes mais. Então, houve um valor muito significativo e nas viagens que nós fazemos pelo Brasil, nós encontramos várias pessoas que começaram pequenos negócios, que melhoraram, por exemplo, construir uma parte ali, um puxadinho, um outro quarto. Então, o que nós vimos do auxílio emergencial é que uma parte foi, sim, para a compra de remédios e de comida, muito relevante, mas uma outra parte do auxílio emergencial foi utilizado para começar pequenos negócios. Então, foi uma transformação que aconteceu ano passado. Presidente, eu quero tocar, o deputado Sanderson quer fazer alguma colocação, presidente Guimarães, e ao mesmo tempo eu quero voltar porque é importante a gente destacar que a Caixa acaba de bater o recorde no mês de junho, né, no mercado imobiliário de contratação, 13,1 bilhão de reais. Olha, o que está aquecendo a economia, a construção civil. Por isso é que eu digo da importância da Caixa, deputado Sanderson. Eu quero cumprimentar mais uma vez o presidente Pedro Guimarães, que para nós é um exemplo de brasileiro. O amor que ele nutre pelo país nos chama a vir também para esse processo de amor ao Brasil e de construção do novo país. Mas, além dessas ações todas relacionadas às questões sociais, a Caixa Federal entrou, e isso nós sabemos que é uma iniciativa do presidente Pedro Guimarães, entrou no agronegócio. No Plano Safra agora, 2021-22, a Caixa Federal está disponibilizando quase 40 bilhões de reais para financiar o agronegócio brasileiro. O Rio Grande do Sul é um estado essencialmente agrícola, são algo em torno de 100 agências da Caixa Federal que serão exclusivas, terão destinação específica para o agronegócio, agências inclusive aqui no Rio Grande do Sul.
Uma dessas agências, inclusive, será lá em Nome Toque, onde ocorre a Expo Direto, que é a maior feira do agronegócio hoje, uma das maiores feiras do agronegócio do país, está em Nome Toque. E Nome Toque receberá uma agência específica para o agronegócio. Então, mais uma vez, parabéns, presidente Pedro Guimarães e toda a sua equipe de superintendentes, diretores da Caixa Federal. Eu queria ver se o presidente Pedro Guimarães foi campeão brasileiro de natação, e ver se ele viesse aqui, essa época agora que nós estamos hoje, neste exato momento, nós estamos com 4 a 5 graus de temperatura. 4 a 5 graus, e diz que final de semana aí vai cair para -5 ou -8 graus de temperatura. Tem que nos fazer uma visita aqui, presidente. Comer um churrasco, tomar um chimarrão. Será um prazer. Eu, inclusive, hoje à noite, estou indo para o interior do Paraná. Nós vamos conversar com vários clientes do agronegócio, as grandes cooperativas. Farei uma inauguração de uma agência na sexta-feira e no sábado estarei com o presidente no interior de São Paulo. Então, parece que o lugar onde a gente vai estar, a região de Ponta Grossa, também está 5 abaixo de zero. Estaremos inaugurando essa agência Nome Toque, se não me engano, daqui a um mês e pouco. Inclusive, o Gilson, dono da Stara, uma potência. Conheci ele há mais ou menos um mês, quando estava com o presidente em Porto Alegre, e vários outros empresários. Foi muito interessante, né, as conversas todas, impressionante o número de empresários e, eu diria, empreendedores mesmo no estado do Rio Grande do Sul, e a Caixa estará apoiando sim. Agora, uma coisa importante, eu gosto muito do deputado Sanderson, a gente se conheceu há 2 anos e meio atrás e desenvolveu uma amizade. Nós vamos sim fazer um volume de crédito agrícola muito relevante. Daqui a 2 anos a Caixa vai disputar a liderança nesse segmento agro, e a razão é muito simples. A pergunta é por que antes a Caixa não estava no agro, dado que nos próximos 50 anos, se tem um segmento que o Brasil terá uma vantagem comparativa no mundo, é o agro. A China e a Índia, os países asiáticos, vão continuar a crescer, vão continuar a ter um enriquecimento, em especial China e Índia, mais demanda por comida, tanto na parte de grãos quanto na parte de proteínas, e só tem um país do mundo que pode ofertar no volume de demanda desses países, que é o Brasil. Logo, pensando no longo prazo, não só em 2, 3 meses, mas 10, 20, 30 anos, nós vamos entrar, e o cliente agro é o cliente mais fiel, que mais gera negócios para o banco. E vários deles já são clientes da Caixa, porque compraram a casa própria, ou alguém da família, ou funcionários. Então, essa é uma estratégia que nós já teríamos feito ano passado, não começamos porque foi o ano inicial da pandemia, e a Caixa, nós nos focamos 100% no pagamento do auxílio. Mas, e por que nós estamos viajando? Será o 107º final de semana em viagens pelo Brasil, porque eu acredito que a conversa é fundamental. Nós não conhecemos a fundo o setor agro, e a maneira que nós temos para melhorar, conhecer e poder ofertar os produtos de uma maneira mais eficiente é conversando, e não só aqui em Brasília, mas em especial com os produtores, não só os grandes, mas em especial os médios e os pequenos, porque a Caixa vai focar, diferente de qualquer outro banco, no crédito do Pronaf, os pronafianos, ou seja, aqueles menores produtores que conversam com Casa Verde e Amarela. Nós temos 99% do crédito imobiliário para o Verde e Amarelo, Casa Verde e Amarela. Eu entendo que nós vamos ter pelo menos 50% do mercado do Pronaf, do crédito agrícola para os pequenos. E, além disso... Presidente, se o senhor me permitir uma colocação... Eu falo bastante. Presidente Pedro Guimarães, eu quero dizer que tenho grande orgulho de ser amigo do senhor, e muito mais do que isso, ser um admirador do seu trabalho. Mas quero fazer um testemunho aqui, Milton e Luiz Augusto Lara. Eu vinha de Brasília para Chapecó,
há um mês atrás, mais ou menos, porque são mais de 100 finais de semana que o presidente Pedro Guimarães vai ao interior do Brasil em avião comercial, avião de carreira. A Caixa tem avião, poderia ele vir com um avião da Caixa Federal. Ele vem em um avião de carreira, avião comercial, e nós vindo de Brasília, chegamos em São Paulo para ir a Chapecó e não tinha teto em Chapecó, porque Chapecó no inverno quase nunca tem teto, né? E aí ficamos quase 4 horas parados lá, acho que era em Viracopos, Campinas, né? E aí veja o valor de um homem público que compreende a responsabilidade que um homem público e seus atos repercutem perante os brasileiros em geral. Essa não é uma realidade agora. Os presidentes da Caixa Federal anteriores, ao contrário, abusavam. Esse economiza, dá exemplo, trabalha e isso arrasta. A diferença arrasta uma série. Eu sei que arrasta até deputados. Sim. Arrasta até deputados que se inspirem em homens como Pedro Guimarães, que é um trabalhador, uma pessoa honesta, decentíssima e com o seu trabalho arrasta uma grei de homens públicos. Parabéns. Quem teve a Caixa, ela é tão forte, graças a Deus ela está em boas mãos agora, porque eu lembro que a Caixa passou pelas mãos de o Lafayette Coutinho. Ele só não quebrou a Caixa porque a Caixa é muito forte. Depois veio o senhor Gedel Vieira Lima, que lamentavelmente foi meu colega, estudamos juntos. Eu nunca imaginei que ele fosse ser ladrão. Pegou 51 milhões e levou para um apartamento. Quer dizer, olha o que era a Caixa Econômica Federal, comandada pelo seu Aguinaldo Ribeiro, teu colega lá na Câmara dos Deputados da Paraíba. Ele mandava na Caixa, o Aguinaldo Ribeiro. A Caixa hoje é outra coisa. Hoje a Caixa, ela é realmente o banco dos brasileiros e com uma equipe altamente preparada, qualificada de técnicos. Só pelo fato de, pela primeira vez na história, a Caixa não ter diretorias loteadas a partidos, ter servidores de carreira, né? E essa postura do presidente aí é simbólica, ela é emblemática e ela fala muito. Mas, presidente, eu gostaria de voltar só um pouquinho no crédito do agronegócio, porque, como o senhor sabe, a Band, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, ela trabalha muito na questão do agronegócio. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive preparando seminário aqui de caminhos da produção, para que o Rio Grande do Sul possa também apresentar aí as linhas da Caixa Federal no agronegócio. E conversando aqui com líderes do agronegócio, dentro desse seu processo de inovação e produtividade e transparência na sua gestão aí na Caixa, uma questão foi colocada assim, olha, para o agronegócio, mas por que a Caixa ainda não tem essa fatia de mercado como ela tem, por exemplo, na parte habitacional? E aí, conversando com líderes aqui, o presidente Gideão Pereira, da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte, ele chamou a atenção para um ponto que me parece que a Caixa já está modulando esse ponto, que é o seguinte, olha, a Caixa, por vezes, ela até tem o juro mais baixo do que o Banco do Brasil, digamos que hoje abocanha a grande parte do setor do agronegócio, do crédito do agronegócio. O problema é que o Banco do Brasil, há tantos anos está fazendo isso, ele já aprendeu como lidar com o produtor, tendo flexibilidade. Bom, aquele ano que não deu certo, que deu seca, que deu chuva de granizo, que se perdeu a produção, o Banco do Brasil consegue fazer e reparcela isso e tem uma certa tolerância. E a Caixa era muito rígida nesse sentido, quer dizer, não pagou, não interessa por quê e tal, corre o risco de perder a sua terra. Parece que isso também está sendo mudado nessa nova filosofia. Mas não vai nessa aí que o Banco do Brasil levava de compadre ninguém, porque nunca levou, não. Não, nunca levou. Não dá nem para comparar a Caixa com o Banco do Brasil. É que agora tem a Caixa, Não, mas por que não dá para comparar. Por que então que tinha maior fatia o Banco do Brasil? O Banco do Brasil tinha a maior fatia porque a Caixa não estava dentro do mercado. Parece que a Caixa está com um novo modelo, né, que inclui não só taxas mais baratas, mas também essa flexibilidade e esse tete-a-tete, digamos assim, com o produtor. É isso, presidente? Na verdade, você tocou em vários pontos, são vários.
a sua pergunta é muito boa. Primeiro fim de semana, né, desses 106 que nós começamos a viajar, foi para Roraima, lá pelo dia 17 de janeiro de 2019. Na segunda semana minha já, eu assumi dia 2, basicamente 15 dias depois, a gente já estava em Roraima, e eu lembro que foi uma comoção aqui dentro, ninguém tinha entendido, porque nenhum presidente, acho que nem vice-presidente da Caixa, nunca tinha ido em Roraima, Amapá, Acre. E nós começamos por esses estados, exatamente para mostrar para o banco que a Caixa é o banco de todos os brasileiros, e não de alguns nomes XYZ que geraram prejuízo para a Caixa. Então, e no primeiro fim de semana, eu ouvi muita coisa, porque aqui na sala estava tudo bem, o banco estava há 3 anos com balanço sem ser assinado completamente pelo auditor, ou seja, o auditor falando, esse balanço não é correto. Mas todo mundo tranquilão aqui. Quando a gente foi para Roraima, eu ouvi dos clientes e dos funcionários, dos empregados das agências lá em Roraima, várias coisas. Uma delas é, por favor, não faz crédito agrícola. Eu falei, mas por quê? E quando foi feito, houve uma primeira tentativa grande ao redor de 2014, não lembro exatamente os anos, mas eles falaram aqui, as pessoas pegaram o crédito agrícola, compraram uma picape e venderam na Venezuela. Então, ali foi um ponto importante para a gente conhecer mais e ter foco. Então, a primeira resposta à sua pergunta, a Caixa não tinha foco e queria fazer exatamente o que todo mundo faz, que é financiar o capital de giro, que é o mais arriscado. E por que é o mais arriscado? De novo, aprendendo, eu já conversei com mais de 100 agricultores, nossa equipe, mas eu pessoalmente. Porque se você pegar 15 anos, você vai ter quebra de safra em 2 ou 3 anos. Sim. E exatamente porque a Caixa não fazia ainda, não fazia bem, cada quebra de safra era uma confusão aqui. Sim. Logo, qual é o foco nosso hoje? Que foi o que a gente desenvolveu, já seria no passado, por causa da pandemia, foi esse ano. 2 grandes focos. O primeiro foco, empréstimos de médio prazo, 15 anos, que é a irrigação, silos e armazéns. É muito fácil, eu sou economista. Por que isso? Porque em 15 anos, quando você financia armazém, silo e irrigação, no mínimo, a fazenda, as terras multiplicam por 3. Logo, se a gente tem uma garantia nas terras, é muito fácil, porque você pode ter nesses 15 anos 2 ou 3 quebras de safra, que isso não vai impactar no seu risco de crédito. Nós já emprestamos, em um mês, 2 bilhões de reais só nessas linhas. E o segundo ponto é para o Pronaf, para o pessoal de menor renda, que essa é uma questão social da Caixa. Então, eu diria que, a gente nem tinha tantas menores taxas, porque nós não estávamos no plano safra. Então, 2 grandes motivos do nosso volume ser menor era, não havia um entendimento da Caixa dos melhores segmentos, dos segmentos de menor risco no longo prazo. 2, nós não estávamos no plano safra, que é uma taxa subsidiada. O Banco do Brasil, por exemplo, tem 40 bilhões de reais no plano safra, nós 7 bilhões. Mas é a primeira vez na história da Caixa que nós participamos do Plano Safra. E tem um terceiro ponto também, isso é importante, o deputado Sanderson pode ajudar. O Banco do Brasil, ele tem a exclusividade num fundo do Centro-Oeste, chamado FCO, que são ao redor de 70 bilhões de reais, todos usados para o crédito agrícola. Esse FCO é mais um subsídio que é realizado e só o Banco do Brasil pode emprestar. Ora, tem um também no Nordeste, que é o FNE, e outro no Norte, que é o FNO. Nesses 2 locais tem um banco regional, o Banco do Nordeste básico, é o Banco da Amazônia. No Centro-Oeste não tem. Então, qual é a nossa estratégia aqui? Mostrar que a Caixa pode sim ser um parceiro para o cliente agro, né, no agronegócio, e ao mostrar isso, que nós já estamos mostrando, fazer parte
num volume maior do Plano Safra e poder disputar também esse fundo do Centro-Oeste, porque no Centro-Oeste não existe nenhum banco regional. Por fim, é por isso que nós estamos abrindo 100 agências do agro, 100% focadas no agronegócio. São 268 agências, 168 com foco social e 100 apenas para o agronegócio. Presidente, eu sei que o senhor tem compromisso, o presidente Bolsonaro está ali aguardando, nós vamos combinar aí com mais tempo, de acordo com a sua agenda, que eu sei que é pesadíssima, mas nós precisamos conversar mais com os nossos telespectadores espalhados pelo Brasil afora aí, sobre a importância da Caixa Econômica Federal, que está, inclusive, colocando agora 10 mil colaboradores entre terceirizados, colaboradores diretos, enfim. A qualidade dos funcionários e técnicos da Caixa é excepcional e eu quero fazer uma homenagem com a sua presença a um dos grandes funcionários da Caixa aí, que está cedido no Palácio do Planalto, o Nizar Midrei, que é funcionário de carreira da Caixa, que está lá no Palácio do Planalto, que, homenageando ele, eu estou homenageando todos os funcionários da Caixa Federal espalhados do Oiapoque ao Chuí desse país, porque realmente a Caixa, ela faz a diferença. Agradecendo a sua gentileza, eu sei que nessa corrida de agenda, aliás, deputado Sanderson e Luiz Augusto Lara, esse é o presidente da Caixa que no final de semana não vai para a Avenida Atlântida ou para a Avenida Paulista, não. Ele vai para o interior do Brasil. Esse é o trabalho realmente de um homem público. É o exemplo que arrasta. Aquilo que eu comentei antes. É para nós motivo de muito orgulho ter Pedro Guimarães dentro do governo Bolsonaro. Ele é uma escolha do presidente Bolsonaro. E, aliás, o presidente Bolsonaro nutre uma admiração visível pelo trabalho realizado pelo Pedro Guimarães. E eu faço aqui já um convite. Dessas 100 agências especializadas no agro, parece que 6 ou 8 serão aqui no Rio Grande do Sul. Uma delas, eu comentei, o município de Nome Toque, que é o centro do agronegócio do Rio Grande do Sul. Ali tem a estara do nosso amigo Gilson Trenepol. Nós estávamos lá no almoço com o presidente Bolsonaro, onde o presidente Pedro Guimarães foi destacado por inúmeras personalidades do empresariado gaúcho. E ali também temos a Expo Direto em Nome Toque. Em março do ano que vem, aliás, o presidente Bolsonaro deve estar lá. O presidente Pedro Guimarães também deve estar na Expo Direto. A Expo Inter agora, em setembro, outubro, convidar o presidente Guimarães para vir, que é uma das maiores. Mas na Expo Direto já tem um convite formalizado ao presidente Bolsonaro. Vamos liberar o presidente da Expo Direto, Ney César Mânica, lá de... O presidente da República está esperando ele, eu quero liberá-lo. Muito obrigado aí, presidente. Parabéns, presidente. Obrigado, Milton. Um abraço. Obrigado, Luiz Augusto. Obrigado, Sanderson. Um abraço. Um abração e, sem dúvida nenhuma, eu vou ter o maior prazer, primeiro, de ir nas agências. A gente já fez 5 inaugurações, será a 6ª agora, e terei o maior prazer de estar aí com vocês, porque é muito importante colocar o que nós temos feito, o que nós temos realizado pela Caixa Econômica Federal, porque é muito difícil, realmente, normalmente não se coloca o que nós estamos realizando, e a Caixa hoje, ela é um banco com taxas de juros as menores do mercado, um volume muito grande de expansão do crédito nos segmentos principais da Caixa Econômica Federal e com um resultado que nunca houve, exatamente para investir na sociedade e ajudar as pessoas mais carentes. Um abração, pessoal. Muito obrigado, hein? Fica o nosso reconhecimento aí, um abraço a Dene, a Magda, toda a equipe aí da sua assessoria também, e até uma oportunidade nova aqui na televisão, porque a gente quer contar um pouquinho também quem é o Pedro Guimarães, aquele campeão de natação do passado recente, enfim. Afinal de contas, nós estamos no meio de uma Olimpíada. Um abraço, presidente. Muito obrigado. Grande abraço, Milton. Abração, pessoal. Um abraço. A gente faz um intervalo rápido e voltamos em seguida. Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros, com o deputado Sanderson, deputado federal, e Luiz Augusto Lara. Voltamos em seguida. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo.
Você confiou e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos voltando com Live News, de volta com Live News, né? Nesta manhã de sábado, domingo, que recebemos aqui na primeira parte do programa o Pedro Guimarães, que é uma figura extraordinária, além de ser um grande executivo como pessoa, né? Uma figura fantástica, eu gosto muito do presidente Pedro Guimarães. E o deputado federal Sanderson Luiz Augusto Lara. E novidades boas, né? Caixa com agronegócio aqui no Sul. Vamos lá, essas 3, 4 coisas que ele falou aqui que tem que ser sublinhadas, isso precisa ser repetido. Somente o auxílio emergencial do ano passado equivale ao que foi distribuído pelo governo em 10 anos no Bolsa Família. Por isso que não quebrou o país. Vamos lá, por isso que não quebrou o país. Pegou o que foi distribuído de Bolsa Família... Só no auxílio emergencial é algo em torno de 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares é dinheiro aqui nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Bom, dinheiro público entregue a fundo perdido à população que precisava. Toda a pandemia nos Estados Unidos, custou 300 bilhões de dólares. No tamanho dos Estados Unidos, toda a pandemia e a riqueza que eles têm. Então, isso só em auxílio emergencial. Segundo, pode escrever, a Caixa vai tomar conta do mercado do agronegócio. Olha só a diferença do cara andar, né, Milton? Do cara circular, né? Ele se deu conta que realmente a questão de tu ter um problema que clima, granizo, agora vem chuva de granizo, terminou a produção. Pô, não pode tirar a terra do cara. Então, do jeito que a Caixa está fazendo esse novo modelo... Se tu tira a terra, tu inviabiliza até o pagamento. Né? E aí o pessoal fugia. Se tu vai tirar a terra, aí que ele não vai pagar mesmo. Aí então agora, tem que ter essa acessibilidade. Flexibilizando, tendo taxas menores e a confiabilidade. Bom, tudo isso... Pode concluir. E por terceiro e último, na questão habitacional. Não, isso aí é um recorde. Eu sou testemunha. Mês de junho, 13 bi. O Pedro Guimarães esteve agora, final de fevereiro, com o presidente Jair Bolsonaro em Bagé. Lá eles entregaram 1.164 apartamentos. Tu estava junto.
né? Casas populares, entregues, um bom padrão, as pessoas estão felizes com isso. Bom que as pessoas vão morar, claro que é, mas na construção civil o que isso representa de emprego, no momento que tu precisa de emprego na veia. Aí essas notícias boas, elas ficam escondidas, o que vale é o seguinte, é o seu Renan Calheiros desfilando naquela trapaça daquela CPI com o Omar Aziz, né? E aí é o que vale, quer dizer, inclusive protegendo governadores, que muitos roubaram dinheiro público da Covid-19, outros pegaram dinheiro da Covid para pagar dívidas que tinham, e ficou por isso mesmo, e fica por isso mesmo. Fica enredando e a culpa o é rastro. do Bolsonaro de 500 mil mortos, não é isso? Fica enredando o rastro, né? Nós estamos, a nossa conjuntura nacional está muito parecida com novela e aquelas novelas mexicanas, né? Quer dizer, mais importante do que aquilo que realmente pode resolver a vida da população são os factoides. Porque o fulano prefere usar roupa de tal cor. Mas o que interessa a roupa do fulano? Porque o Beltrano agora disse que o outro disse... Então, assim, foco, né? Uma frase linda aí do nosso surfista campeão. Foco, fé e força. O Brasil não pode perder o foco. E o foco é isso, é desenvolver a economia e terminar com essa pandemia. Mas daí tem que Sanderson? limpar, tem que tirar bandido, corrupto, safado que está lá em Brasília com bottom de deputado e senador ao lado do deputado Sanderson, que tem que, da Polícia Federal, que E a está lá, Polícia Federal que está fica fazendo isso, esse constrangido. trabalho? Aí você é obrigado a escutar uma Joyce, que é uma cretina, né, que não vale um cafezinho na esquina, com aquela desculpa dela que não dura 30 segundos, né? Eu acordei toda quebrada, meu dente me bateram e tal. Cara, para com isso. Tá achando que todo mundo aqui é trouxa, a versão que ela trouxe? Hein, Sanderson? Milton, da Polícia Federal. Mas que vergonha, né? Eu fico envergonhado de ver uma situação como essa. É uma situação, assim, vexatória. Imagine uma deputada federal, né, aparecer com um argumento estapafúrdio, porque a tese dela é absurda. Ficou uma semana para ir denunciar, para fazer o registro na Polícia Legislativa, não quis ir à Polícia Federal, foi na Polícia Legislativa, né? Foi fazer o atendimento médico usando um documento, o nome falso, ela não se identificou, dizendo quem ela era para receber o atendimento médico inicial. Então, mas é uma situação que eu acho que nem merece aqui nós dedicarmos muito tempo para tratar disso, que é mas situação... merece dar uma pincelada para dizer que... mas é uma situação vexatória. Tem que limpar, né? O eleitor tem que limpar. Né? Nós temos um caso aqui que se fala muito em rachadinha. O parlamento é muito maior. Nós temos um caso aqui no Rio Grande do Sul emblemático. O deputado Danley tem que explicar se ele fez rachadinha ou não. A denúncia do Ministério Público Federal caiu nas mãos do ministro Lewandowski, e, para surpresa de todos, o deputado não dá entrevista, eu conheci o inquérito, tem 3 depoimentos de funcionários fantasmas, o deputado não diz, não responde, e outra coisa, usa uma estratégia neste momento que é o seguinte, deixa de ser deputado federal, vem ser secretário de Estado, porque aí o processo para. Não dá mais para conviver com isso. Eu não estou julgando o deputado Danley, eu só estou dizendo para ele que aqui na televisão esse espaço está aberto, como na rádio, já disse várias vezes, que diga, fez ou não fez rachadinha? Se fez, tem que pagar, como pagou o doutor Bacégio, porque a Assembleia do Rio Grande do Sul, ela não perdoa. O doutor Bacégio foi para a guilhotina, o Jardel foi, e tem um deputado aí a caminho que está sendo analisado o Rui Irigaray. A Assembleia do Rio Grande do Sul dá exemplo. Então é o seguinte, não dá mais para conviver com isso. Eu deixo essas questões para a Justiça ou para os conselhos de ética, né? Mas eu quero ainda destacar, já que nós falamos aqui com o presidente Pedro Guimarães sobre a questão do agronegócio, o Rio Grande do Sul é destaque nacional no agronegócio, e nós tivemos ontem a publicação de um relatório dando conta que o Brasil exportou no primeiro semestre de 2021 300 bilhões de reais só de excedentes do agronegócio. Soja, grãos, proteína animal, né? 300 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, somente no primeiro semestre. E um dado importante, esse crescimento, houve um crescimento em comparação ao primeiro semestre do ano passado, mas houve um crescimento sólido, rígido. Por quê? Porque cresceu-se
com os 3 maiores blocos. Nos Estados Unidos houve um crescimento de 30% nas exportações do agronegócio. China aumentamos em 20% o crescimento e a União Europeia em 16%. Então, nós não estamos negociando só com os Estados Unidos, nós estamos negociando só com a China ou só com a comunidade europeia. Não, estamos negociando com todos que querem comprar produtos do agronegócio brasileiro. Isso é muito bom, porque faz com que o agronegócio seja base da economia e cada vez mais trazendo riquezas para a sociedade brasileira. Nós estamos aí a caminho agora da Assembleia Legislativa, volta do recesso, que não deveria ter recesso para ninguém, mas como os deputados federais, estaduais e senadores, eles não respeitam quem paga a conta, que é o povo, eles fazem recesso, mesmo diante de uma pandemia. Não vou nem falar desse Tribunal de Contas, mas o Lara, na Assembleia Legislativa, apresentou um projeto interessante com as privatizações que vão ocorrer agora, que pega a Corsã, a Sulgás, a CRM, a CE, que é o seguinte, 10% das privatizações para os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, que eles vão precisar. Na verdade, há um colegiado aí de ex-presidentes da Assembleia tratando disso, né? O Hernani Polo, que foi o presidente, o Gabriel Souza, né? Então, o que nós estamos imaginando aqui, e também seria uma coisa importante a nível nacional, e boa hora que o Milton toca nisso, porque com a sua liderança, a gente sabe que o senhor tem as portas abertas lá, o senhor é um dos deputados preferidos do presidente Jair Bolsonaro, confia muito no senhor, é de que nacionalmente também nós buscássemos isso. Naquelas privatizações, naquelas concessões onde tem outorga, que parte desse dinheiro fosse destinado à saúde, que seja para o SUS, para os hospitais filantrópicos. Ótima ideia. Porque é uma forma da gente, né, nesse momento que vai deixando o Estado mais leve, também, digamos, fazer uma poupancinha para a saúde. Claro. Né? Porque nós vamos ter que conviver com esse vírus. E nós tivemos a privatização agora da Eletrobras, que já movimentou e vai movimentar bilhões de reais, dinheiro da iniciativa privada que será colocada num serviço público essencial, que é a eletricidade. Sem energia, os hospitais não funcionam, sem energia, as escolas não funcionam, as delegacias de polícia não funcionam, a energia é fundamental. E a iniciativa privada está colocando, então, com a privatização que nós aprovamos lá, produto de um trabalho feito pelo presidente Bolsonaro dentro do parlamento, produto de um trabalho sério feito pelo ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, trabalho sério, que fez com que a privatização da Eletrobras fosse levada a efeito. Outros governos, desde a FHC, tentaram fazer e não conseguiram. Nós conseguimos fazer. Então, fica a dica do Milton Cardoso aqui, para que lá, quem sabe, uma emenda. Não, na dica hora. Minha não, dica sua. Nossa, né? Construída aqui a várias mãos. Bela né? ideia, ótima ideia. A gente faz um intervalo rápido, nós voltamos em seguida. Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas com Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Você que está aí do outro lado da tela, você é inteligente. Você sentiu que os dois aqui comigo, eles não querem debater sobre corrupção. E eu acho que eles têm um viés correto. Eles estão apresentando notícias positivas, enfim. Mas eu vou continuar pedindo para você, porque o ano que vem tem eleição. Limpa, vai na urna e tira. O cara que está com 3 mandatos de deputado federal, 4, 5 mandatos para ele. Meu irmão, vai para casa. Inclusive, quem estiver usando fundo eleitoral, procura saber candidato que está desfilando com fundo eleitoral, né? Com bastante propaganda e tal, né? Espalhadas por aí. Eu me lembro que teve um tempo aqui no Rio Grande do Sul que em Porto Alegre você não andava, todas as esquinas de Porto Alegre tinha no poste assim, ó, Pimenta Estilac. Os tempos estão mudando. Voltamos em seguida com os nossos parceiros, Luiz Augusto Lara e deputado Sanderson. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista.
A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News. Hoje recebendo conosco o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e também o deputado federal Ubiratã Sanderson. Olha, o Milton nos deixou numa saia justa aqui. Eu não boto saia justa. Ele disse que nós não queremos debater corrupção. Um homem da Polícia Federal e um outro homem que, 3 vezes secretário de Estado, nunca teve um apontamento no Tribunal de Contas. Mas a verdade, Milton, é o seguinte: se nós formos só debater, e esse é o papel da imprensa, e tu tens que fazer isso e faz muito bem, né? A postura do Renan Calheiros, do Omar Assis, olha, isso a gente está acostumado, sabe da vigarice desses caras. Não, nós estamos falando só de uma pituba para lá, e aqui dentro do Rio Grande do Sul. Então, aqui dentro do Rio Grande do Sul. Agora, assuntos como esse que nós falamos hoje aqui não são divulgados, Milton. As boas notícias, parece que há um desejo, né, de fazer com que a autoestima do brasileiro caia, entende? Então, as boas notícias daquilo que realmente, do Brasil que dá certo. Poucos programas, Sanderson, se dedicam a falar do Brasil que dá certo. Então, esse espaço é para isso, mas claro, né, Milton? Tem que falar em corrupção, vamos falar. O deputado Sanderson apresentou. Da Polícia Federal só não tem problema. Alguns números sobre o enfrentamento da corrupção. Aí, vamos lá. A PF vem fazendo um trabalho já, não é de agora. A Polícia Federal é uma polícia de Estado. Não está aí servindo... A deputada Joyce disse que não dá para confiar. Ela não serve a governos e nem serve a deputada Joyce disse que não dá para confiar na PF. São 10 mil homens concursados de carreira, todos têm sua independência funcional para fazerem suas investigações e jamais seus agentes serviriam para fazer qualquer tipo de papelão como essa sugerida pela deputada Joyce Hasselmann, né? Mas é importante assinalar que sempre a Polícia Federal teve muita liberdade para operar. E com a chegada do presidente Bolsonaro, essa liberdade foi inclusive ampliada, né? As indicações dos superintendentes, as indicações dos diretores são todas a cargo do próprio diretor-geral da PF. Tentou-se lá na época ainda, em 2019, depois de 2020, com a saída do então ministro Moro, tentou-se colar nas costas do presidente Bolsonaro a pecha de que ele teria intervido na Polícia Federal. Isso não é verdadeiro, isso é uma mentira, né? Prova de que houve, nós estamos aí desde a saída do então ministro Moro, acho que mais de um ano, e a Polícia Federal segue trabalhando como sempre trabalhou, quebrando recordes, tanto na apreensão de drogas, no enfrentamento da traficância, no enfrentamento do tráfico de armas, no enfrentamento da pedofilia, como também no enfrentamento da corrupção. Muitas operações sendo realizadas nos interiores do Brasil, em municípios, em governos estaduais,
desvendando desvios de dinheiro público que foi enviado para o enfrentamento da pandemia. Não, e num detalhe, no governo federal terminou o escândalo de corrupção. Vamos lá, vamos falar disso. Terminou, essa que é verdade, meu. Tu pode conviver no legislativo com mas tem gente, mas no eles governo tentam colar, federal... Tem gente colar. dizendo que o Bolsonaro acabou com a... Tu imagina, a cara de pau, que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Imagina. Primeiro Aí é forçar. não é verdadeiro Gente, isso aí? Nós estamos chegando ao Sim, final mas do tem programa. mais um pouquinho ainda, tem mais um nós pouquinho temos ainda. mais 2 Mas minutos eu aqui. quero registrar, então, sobre a atuação da Polícia Federal, da CGU, né, no combate e no enfrentamento à corrupção. O presidente Bolsonaro, já nesses 2 anos e meio que está lá, autorizou a contratação. Já foram contratados e autorizou mais contratações ao ponto de aumentar em 30% o efetivo da Polícia Federal. Opa. 30%, porque investigação se faz com homem e mulher policial. Não adianta tu ter o equipamento se não tiver o policial lá dedicado, especializado, qualificado e motivado para investigar, ele não vai conseguir investigar. Então, 30% de efetivo aumentado no atual governo Bolsonaro, isso faz com que a Polícia Federal tenha, claro, nós precisamos ainda de mais efetivo, mas tenha já uma musculatura capaz de continuar fazendo o trabalho que vem realizando no enfrentamento de vários crimes. Não desidratou a Não Polícia desidratou, Federal, ao como em outras contrário. ocasiões E a PRF aconteceu. também. Hidratou a PF E a PRF também. Hidratou a PF e também colocou, teve um concurso para a hidratação da Polícia Rodoviária Federal. Bom, nós estamos chegando ao final. Não tem mais tempo, vai ficar para um próximo programa, vamos ter que trazer o Sanderson aqui para falar sobre o posicionamento dele e até do presidente projetos importantes na eleição de governo do Estado, mas vai ficar para um outro programa, você vai ficar nos devendo essa entrevista. Será aí, um prazer deputado. falar sobre isso. Tá? Bom, Lara, muito obrigado mais uma vez. Vamos agradecer aos nossos telespectadores. Deputado Sanderson, obrigado pela presença. Mais uma vez, Milton Cardoso, pessoa que eu admiro demais por uma série de razões, inclusive por teres a coragem, muitas vezes, de ser contundente, levando a verdade, e essa verdade é importantíssima para as pessoas se posicionarem. Muitas vezes vão para as redes sociais, muita mentira, muita fake news, e precisam de um jornalista idôneo, honrado, levando a verdade às pessoas. Obrigado, deputado Sanderson e meu parceiro aqui de todos os programas, Luiz Augusto Lara. A você, telespectador, aproveito para fazer um agradecimento especial aqui na televisão, porque na última segunda-feira completei 15 anos do Repórter Bandeirantes, 15 anos de programa. Agradeço aos nossos telespectadores, que muitos são ouvintes do Repórter Bandeirantes. Muito obrigado de coração. De que maneira, fica a pergunta no ar para você que está aí do outro lado da tela, um país vai dar certo quando tem 28 mil funcionários para cuidar de 513 deputados e 81 senadores, com 6,5 bilhões para a Câmara Federal e 4,5 bilhões para o Senado da República por ano, enquanto que a Polícia Federal tem 11 mil servidores para cuidar de um território que tem 17 mil quilômetros de fronteira seca e 8.300 quilômetros de fronteira marítima. De que maneira o país vai dar certo assim? É preciso mudar, inverter esses valores aí que estão cada vez colocando o Brasil no fio da navalha. Live News de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser rever esse programa, no canal do YouTube, Live News RS, com Luiz Augusto Lara, Pedro Guimarães e Biratã Sanderson. Voltamos na próxima semana.